e dar uma olhada, mas olhar para para as lições que a gente foi conversando juntas aqui, na verdade eu fui falando, né, nós não fomos conversando, que a gente foi vendo junto, e falar o que que isso daqui tá legal, o que que eu posso melhorar, o que que eu posso ajustar, que novidade que eu posso trazer para minha vida, que crescimento que eu posso trazer para minha vida, porque essas verdades elas precisam entrar na nossa vida de uma forma que elas nos transformem. Então, o meu desafio para você é que a gente não se encontre somente de quinta-feira, mas que durante a semana, de sexta-feira até a próxima quinta, você passe pelo material e dê uma olhada de uma forma profunda mesmo, se perguntando algumas coisas, se perguntando o que que eu posso mudar, como eu posso ajustar, o que eu posso melhorar, porque senão ficam só teorias, né? As teorias, elas são somente teorias se a gente não fizer elas se tornarem um movimento na nossa vida. Então, fica o meu desafio para vocês, estudar e preparar esse material para vocês é algo que sempre bate de volta em mim. Eu falo, poxa vida, a gente tem falado disso. Nossa, aqui eu estou falhando, eu preciso ajustar aqui. Essa semana nós tivemos um tempo muito interessante porque o Fernandão estava quieto, ficou uns bons dias mais quieto. Ele é brincalhão mesmo, como ele falou. Ele faz a nossa casa ser divertida. E eu senti ele quieto, eu senti ele um pouco diferente, e a minha oração foi: Deus, eu tenho falado, né? Semana passada eu gravei o devocional para as mulheres aqui da nossa igreja. Cada semana eles têm convidado uma pessoa, uma mulher, para falar para as mulheres no sábado. Isso está no YouTube. E vai ser sábado agora, mas eu gravei falando sobre a mulher virtuosa e falei sobre a ajudadora idônea lá de Gênesis. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, a minha oração foi assim: falei, Deus, eu estou falando sobre ser uma auxiliadora idônea, como que eu devo ser uma auxiliadora nesse momento? Porque muitas vezes a gente fala, ó, eu tô vendo que você tá deixando de ser assim, você tá estranho, você tá chato, você tá isso, você tá aquilo. O nosso, a nossa maneira de chegar para os nossos maridos, muitas vezes é muito mais acusadora do que de auxiliadora. E eu orei muito e falei, Deus, como que nesse momento eu posso ser uma auxiliadora? Porque eu sinto alguma coisa, pode não ser nada, pode ser uma semana só que ele tá mais pensativo, ou que ele tá preocupado com alguma coisa. E foi uma experiência bem gostosa, assim, de estar falando uma coisa, e aí fala, não, peraí, eu não quero viver uma coisa que é só teoria, eu preciso trazer isso para prática. E foi muito bom mesmo, a gente pôde compartilhar, ele pôde compartilhar algumas coisas que ele estava pensando, algumas coisas que ele estava se preocupando, e a gente orou junto, e foi um tempo muito bom. E, e essa questão que nós vamos ver essa semana é algo muito sério, é algo como se as outras não fossem, né? Mas ela pode causar muita diferença na rotina da nossa casa. De novo, se você já é casada, se você estiver na espera da pessoa que Deus tem para você, do seu companheiro, essas são características de você considerar o físico. é, o físico logo, logo passa, tá? As pessoas, elas engordam, elas engravidam, elas amamentam. Os homens, eles costumam olhar para o espelho e eles sempre veem a imagem do super-homem. Eu não sei por quê, tem um negócio. Eles podem estar 100 quilos acima do peso. Eles olham e eles sempre veem o super-homem. Então, eles estão achando que tá tudo certo com eles depois que eles casam, na maioria dos casos. Então, não é o físico que segura um casamento,
Não é a química que segura o casamento. O que segura o casamento tem a ver com questões muito mais íntimas e profundas na vida do que essas questões superficiais. E nós precisamos pensar isso. E hoje nós vamos estar vendo o capítulo 6 da revista e do livro, né? Quem tiver, que fala sobre a autoridade moral. E é muito. É, essa questão da autoridade moral, ela é, ela é fantástica, porque ela vem carregada de um poder quando a pessoa ela é moralmente apta, quando ela vem com uma pitada de ser irrepreensível, de ser sincero. Sincero tem a ver com sincera, o original é sincera, não tem nada ali, aquilo ali é a verdade da pessoa. E é muito, para a pureza da autoridade entrar na nossa mente, coração, a gente precisa aceitar a submissão de Deus em primeiro lugar e entender que Ele é dono de todo o universo e tudo o que há no universo. Precisamos aceitar a esse Deus como sendo o maior de todos, a majestade, a glória dele, a soberania dele. Foi ele quem nos criou. E se você já criou alguma coisa, é mais fácil você talvez entender isso. Eu nunca criei nada. Mas se você já criou alguma coisa, você sabe exatamente como aquela coisa funciona melhor. Você fala, eu criei isso pensando nisso, pensando naquilo e tudo mais. Você sabe exatamente como tudo foi feito para funcionar. E nós precisamos acreditar nessa majestade, nessa soberania de um Deus. Nossa, gente, desculpa. O que foi isso? Foi uma ligação aqui que ligou no computador. E eu não sou dessa geração, então eu me assusto, porque vocês estão acostumados. Mas eu falo, ai meu pai, vem vindo uma chamada do alto. Mas, desculpem. Mas essa questão moral é muito séria. E a gente precisa olhar para ela, né? A autoridade que você adquire quando você vive uma vida de entrega, de integridade e submissão a uma missão superior. É um chamado e uma lealdade. Então, a autoridade moral, nós precisamos nos render a ela, a autoridade de Deus, para nós adquirirmos essa autoridade. Os homens, como cabeça, como aqueles que Deus criou em primeiro lugar, com uma missão e uma tarefa bem difícil, eles estão olhando para esse mesmo assunto de uma perspectiva diferente, com uma chamada mais forte, mas esse capítulo serve para todos nós, e nós temos o papel de acompanhar esse processo aí, que os homens estão vendo de uma outra perspectiva. Então é muito sério a gente olhar para essa situação, e eu vou pedir para a Jaque, é você? Não sei se é você, só compartilhar com a gente aí o primeiro slide, e nós vamos passando. Isso. Vivendo uma vida de integridade, né? Ela vai se, a autoridade moral, nós vamos ver 4 pontos hoje: integridade e entrega, a clareza do nosso propósito e da nossa missão, como desenvolver a autoridade moral. O pai tem a responsabilidade final na disciplina. E nós vamos estar acompanhando esses 4 pontos que eles também estão vendo da nossa perspectiva. E esse ponto que a gente vai abranger é algo que volta para nós.
para entendermos como que a gente vive essa vida de integridade, quais são os princípios morais que vão regendo a nossa vida. Então, se você pode passar para o próximo, Jaque, por favor? Nós vamos começar o primeiro ponto aí, que é vivendo uma vida de integridade e negação, que é a entrega. Eu não posso fazer nada sozinho, a gente vê em João 5,30. Nós não vamos conseguir ler todos os textos, e isso daí é mais um motivo para você, durante a semana, passar pelo material, com a sua Bíblia, e olhar aquilo que está sendo falado, para você ter uma maior compreensão e simplesmente, às vezes, ver o versículo que a gente está citando. Aqui Jesus falando, nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu não procuro a minha própria glória, tá em João 8,50, né? E eu não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade, né, daquele que me enviou. Isso tá em João 5,30. Eu não aceito glória que vem dos homens, também em João. E eu não vim para ser servido, mas para servir. E esse ponto para mim é muito sério, porque Jesus está nos dando o exemplo e está falando, ó, ele não fala, né? Mas eu que sou eu, tô vindo aqui e eu não tô aqui procurando a minha glória, a minha vontade, eu não tô procurando falar o que eu quero falar, eu não tô procurando aplauso de ninguém, e eu não vim aqui para que vocês fiquem me servindo, trazendo as coisas para mim, fazendo a minha vontade, fazendo meus desejos. Eu vim fazer o serviço daquele que me enviou, que é meu Pai. E eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é muito interessante a gente olhar para esse ponto, que é o primeiro, né? E pensar, se você conhece um pouco a história, quando Jesus ele chama os seus discípulos. E para mim esse versículo é um versículo fundamental na nossa caminhada com Deus. Porque a nossa caminhada com Deus, ela deve ser uma reprodução daquilo que a gente viu ali, porque nós vamos falar um pouquinho à frente ali, da clareza do nosso propósito, é o próximo ponto. Mas ele fala assim para os discípulos, aqueles apóstolos lá que Jesus chamou para caminhar com ele nos seus anos de ministério. E a primeira coisa que ele falou, ele chamou Jaque, Ana Lúcia, Elane, Josi, Gislaine, Patrícia. Ele foi chamando os discípulos e ele falou o seguinte: se alguém quiser vir após mim, a primeira coisa, negue-se a si mesmo. E isso é algo muito sério da gente pensar, porque hoje, quando nós estamos assim assistindo e observando a história da humanidade, a situação que nós vivemos nos dias de hoje, as pessoas estão centradas nelas. Tem um versículo e um texto muito forte que diz assim, que adoraram a criatura ao invés do Criador. E isso desregula toda a maneira como Deus criou para que o mundo andasse, porque o homem resolveu que ele era capaz de dominar, de seguir a vida fazendo aquilo que ele quer, então ele tem que ter a vontade dele, ele nunca está satisfeito. Por que nós nunca estamos satisfeitos? Porque nós não fomos feitos para sermos satisfeitos, nós fomos feitos para satisfazer a vontade daquele que é Deus. Então, quando a gente vai caminhando na vida, e eu estou olhando bem para esse ponto, porque ele é fundamental para todo o processo. A negação de falar assim, eu fiz tudo hoje o dia inteiro, eu podia agora ter o meu momento, e não significa Deus sabe que você precisa do descanso. Mas você precisa buscar em primeiro lugar o reino dele, as outras coisas, aquilo que ele criou você para ser, para fazer, com as necessidades, ele vai cuidar.
Mas quando a gente fala, ai não, porque eu queria isso, eu queria aquilo, eu não sei vocês, no meu caso não é sapato, porque eu gosto de tênis. Eu geralmente falo assim, que como que vai ser essa roupa? É uma roupa que dá para usar com tênis, é o que eu gosto. É o lugar que o meu pé fica mais feliz e satisfeito. Eu sempre mexi com esporte, sempre joguei, então e aí você fala, nossa, meu sonho não é meu caso, porque eu não sou uma pessoa consumista, mas é aquele tênis maravilhoso e tal. Aí você guarda dinheiro do aniversário, guarda dinheiro do Natal, aí aquela fortuna que são os tênis e tudo mais. Aí você chega lá, você compra o seu tênis, você usa e rapidamente já tem um outro modelo que você gosta também, que você, aquele ali já não agrega o valor que você deu para ele. Ele é gostoso, ele é confortável, isso serve para sapato, isso serve para viagem, isso serve para restaurante. Você fala, meu sonho é comer em tal restaurante. Aí você guarda o dinheiro, aí você vai num aniversário, num momento especial, você vai no restaurante. E se o seu coração tá naquilo, provavelmente você vai ter um tempo muito gostoso, mas rapidamente aquela alegria vai passar, porque nós não fomos feitos para ficar fazendo tudo que é a nossa vontade. E Deus sabe os desejos do nosso coração. E quando nós alinhamos, falamos, Deus, eu estou aqui porque o Senhor me falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então eu estou disposto ou disposta a negar a mim mesma, a entregar os meus direitos, se é que a gente tem direito, porque, né, vamos avaliar como é que é essas falas que a gente acostuma, que direito, né? Deus é um Deus que domina sobre todas as coisas e Ele nos criou, Ele sabe de tudo que a gente precisa. Já que pode passar o próximo, por favor? Aqui o propósito da autoridade moral é combater o mal com o bem, empoderar o beneficiário, ou seja, eu estou olhando para o outro, se submeter a normas duradouras e superiores, né? Tá errado ali. Ter uma profunda integridade, demonstrar uma forte convicção interior, para mostrar que nós buscamos o interesse dos outros primeiro. Então, alguns propósitos e ideias básicas aí dessa questão da autoridade moral. Tem uma parte aqui que eu vou precisar pular por causa do nosso tempo. Nós sabemos que para termos essa autoridade moral, nós precisamos de submissão a normas eternas. E ele foi falando aqui, né? A gente precisa entender como essa questão faz diferença na nossa vida, porque a gente está baseado em normas. E quando eu falo de normas de vida, eu estou falando da palavra de Deus, porque esse daqui, como eu já falei outras vezes, é o manual de instrução para a nossa vida. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma pessoa falando, na verdade eu não sei de quem é, mas eu gostei muito e eu uso. Fala a diferença entre uma opinião e uma convicção. A opinião é aquilo que a gente tem, a gente acha isso, acha aquilo, ouvi isso, ouvi isso. A convicção é algo que tem uma base, como a palavra de Deus. E a diferença de uma opinião e uma convicção é que você consegue explicar a convicção sem perder a calma. Mas quando é algo que é seu, você e alguém argumenta contra, a gente já começa a subir aquele calor assim, porque você precisa defender alguma coisa. E essa questão da autoridade moral nos dá uma convicção interior. E isso traz uma paz nesse processo que é muito importante. Isso só é possível quando a gente está realmente baseado na palavra de Deus. E por isso é tão importante o nosso tempo diário, nos alimentando, buscando a sabedoria que vem do alto,
essa sabedoria na palavra de Deus que nos dirige os passos e o caminho. E isso a gente precisa ficar muito claro na nossa mente. Pode passar o próximo, Jaque, por favor? A autoridade moral é dada por Deus quando vivemos firmados na palavra. Fazendo assim, somos testemunhas vivas para os nossos filhos, discípulos, amigos da fé e até mesmo para pessoas que ainda não conheceram a Jesus e que talvez estejam nesse processo de saber quem Deus é, saber sobre Jesus. Pode deixar aí mesmo. E não ainda entenderam essa questão de entregar, de reconhecer a necessidade de um Deus. O segundo ponto aí que nós vamos ver é a da autoridade moral, é a clareza do propósito. Todos nós temos um propósito e uma missão aqui nessa terra. Nós não crescemos assim aqui por acaso e estamos aqui só para acorda, cresce, vai para a escola, começa a trabalhar, encontra alguém em casa, trabalha, tem filho, envelhece, tem neto. E aí um dia a gente morre, ou seja, é só o ciclo da vida, um negócio bem aleatório que acontece aqui no planeta Terra. Foi assim. Não é assim, existe uma missão e nós nascemos com um objetivo e nós precisamos estar atentas a esse objetivo para que realmente isso ajude a gente a ser alinhado, né, com esse propósito, com aquilo que a gente tem feito no nosso dia a dia. Você, seu marido e seus filhos, todos vocês têm uma missão aqui. E a gente precisa entender que existe isso e que nós, quando nos alinhamos e entendemos isso, tantas coisas na nossa vida, na nossa rotina, elas vão ser mudadas e transformadas e muitas vezes nós vamos falar, poxa vida, eu estava quebrando a cabeça com coisas que não era nem para eu estar gastando tempo. O meu primeiro propósito e missão é o mesmo para todos, né? E o meu propósito e missão secundário é diferente e pessoal para cada pessoa, para você, para o seu marido e para os seus filhos. E nós vamos entender um pouquinho no próximo slide. Pode passar, já, por favor? A gente tem aqui a ideia da minha vida, né? Vocês estão vendo o círculo, a minha vida e o reino de Deus. Então, quando você já entendeu a necessidade de Deus na sua vida, então é só uma partezinha dentro de tudo aquilo que você está envolvido, você está fazendo, Deus tem uma parte lá. Talvez seja uma parte que seja só de domingo, talvez seja uma parte que, não, eu sou mais ativa, então tem alguns momentos da semana que eu faço umas coisas, que eu estou envolvida em algumas coisas, então é mais ou menos isso. E aí depois a gente olha se você clicar, vai aparecer mais aí. A parte ideal é que a gente tenha essa perspectiva que nós estamos vendo no segundo círculo. É o reino de Deus e a minha vida ali dentro. A perspectiva correta da gente olhar é essa. Ou seja, a minha vida, ela tá ali dentro, fazendo parte daquilo que é o plano e o processo e é o ideal de Deus. Ou seja, tá tudo ali colaborando para o propósito que Deus tem para nossa vida. Pode passar, Jaque, por favor. Nessa divina missão, somos todos missionários, discípulos de Jesus, vivem uma vida moldada pela missão. Toda vida é uma vida missionária. Todo casamento é um casamento missionário. Toda vocação é uma vocação missionária. Estamos todas aqui a serviço de um Deus. Essa é a questão na vida, encontrar nosso papel na missão de Deus. E eu tô falando aqui hoje, você que já entregou sua vida para Jesus,
entendeu que Ele é seu Salvador e seu Senhor. A gente já conversou sobre isso. Para você que conhece a Jesus, que sabe toda a história, mas não entendeu ainda que precisa de uma entrega, porque Ele fala que Ele quer fazer parte da nossa vida e não só que a gente conheça a história dele. Mas Ele diz que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, entregar as nossas vidas a Ele. E isso é um passo inicial, é a porta, porque Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a mim senão ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, para você que já entendeu esse processo, a partir daí nós somos discípulos. E a nossa missão aqui quando você vai para o final dos evangelhos, você vai ver que nós somos chamados a pregar o evangelho e nós somos chamados a fazer discípulos. Então, o que essas duas coisas, onde é que essas duas coisas se encontram na sua vida? Que lugar? Então aqui já é uma nota talvez para você fazer e falar, bom, não, eu não conheço a rotina de ninguém, tá? Eu sou secretária, eu sou casada, eu tenho um filho e eu frequento a igreja, eu ajudo no ministério infantil, alguma coisa assim. Eu ajudo na fase também de final de semana. Ok. O que dessas atividades todas, de todos esses papéis que a gente exerce, é, o, o que nesses papéis a gente encontra pregar o evangelho e fazer discípulos? Isso é algo que a gente precisa parar para pensar. E eu estou falando tudo isso da perspectiva da mulher, o homem é a mesma coisa, mas nós precisamos lembrar que do homem e de uma mulher num casamento vêm os filhos. E como é importante a gente entender isso. Quem não tem filho é mais fácil, porque você pode fazer alguns ajustes ainda, mas aqueles que já têm filhos, como é que você vai fazer com que a dinâmica da sua vida, como o objetivo da sua vida, como o propósito da sua vida, seja exatamente isso? Bom, eu sou uma vizinha missionária, porque eu oro pela minha vizinha, eu converso com a minha vizinha, eu vou falar com a minha vizinha, o meu objetivo é levá-la para Jesus. O meu objetivo é ajudar alguém que acabou de conhecer Jesus. Vamos caminhar comigo, vamos estudar a Bíblia juntos, vamos aprender a evangelizar, vamos aprender a fazer discípulos, e isso é algo muito sério para a gente considerar nesse processo que a gente está falando, dessa clareza do propósito. Jaque, pode passar o próximo, por favor? Aqui é a parte secundária. Lá é onde é geral, todo mundo tem aquele chamado. Pregar o evangelho e fazer discípulos foi o que Jesus nos chamou para fazer. E aí, aqui a gente está olhando para a parte que é secundária. E a parte secundária tem muito a ver com a sua realidade de vida. Embora a gente tenha muita coisa em comum, mas primeiro a gente começa lá com Deus, depois tem o contexto que nós vivemos. Eu vivo num contexto diferente da Ilane, da Josi, da Dani, da Jaque. E aí, quando vocês estão vendo lá no meio, né? Às vezes eu aponto o computador achando que vocês vão ver, né? Mas eles não vão ver. Mas quando vocês estão vendo ali no meio, onde está escrito chamado, que está em cinza, esse é secundário, porque a junção de quem você é, o contexto que você vive e aquilo que Deus está fazendo na sua vida e já te chamou para fazer, isso daí é o seu chamado secundário. Porque eu não tenho acesso às pessoas que a Jaque tem, nem que a Josi tem, nem que a Gislaine tem. Nós vivemos em contextos diferentes e nós precisamos entender esse segundo chamado para que a nossa rotina, o nosso dia a dia
para que exista essa autoridade moral que a gente precisa carregar em todo esse processo que a gente estiver conversando, que isso daí faça uma diferença muito grande na nossa caminhada. E eu não sei se ficou alguma dúvida aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, pode abrir o microfone e falar. Eu espero que tenha ficado claro, né? O chamado secundário. O primário é igual para todo mundo. Pregar o evangelho, fazer discípulos. O secundário, embora tenha no fundo o mesmo objetivo, nós alcançamos pessoas diferentes. As pessoas que trabalham na fase talvez tenham algumas coisas mais em comum, mas aquele contexto que você vive na sua casa, no seu bairro, na sua família, todas essas coisas devem ser consideradas. E de novo, a gente precisa parar e pensar, falar, Deus, eu tô nesse lugar, eu conheço essas pessoas, o que que o Senhor espera de mim nessa situação? Por que que o Senhor me colocou nessa situação entendendo que seja o local, com pessoas, com todo. O que que o Senhor quer de mim? Eu não estou aqui por acaso, porque de novo não é uma história aleatória aí nesse universo. Tudo tem um objetivo e a gente precisa se perguntar isso. Eu vou nesse salão de beleza fazer a unha e eu sento e eu escuto, eu não sei o salão de vocês aí no Rio, aí no Canadá, então em outros lugares tem Chile, talvez tenha São Paulo, eu não sei como que é aí o salão de vocês, mas no meu é uma fossa de sabedoria, que é um negócio que assim jorra, né? Os conselhos que as pessoas dão, a não ser que você vai num salão diferenciado, o assunto é a novela, é a série, é a vizinha, e aí é fofoca, e o que que Deus quer de mim ali no salão quando eu vou? Ele quer que eu saia? E eu falo, não, aquele não é lugar para crente. Nossa, de jeito nenhum. Ou ele quer que eu seja agente para trazer verdade ali. E a gente precisa pensar nisso. É o mercadinho que eu vou, a padaria que eu vou, a vizinha de um lado, a vizinha de outro, a mãe, eu vou na fase e eu ajudo, eu não sei se tem, mas eu ajudo na cozinha, porque eu gosto demais, então tem o lanche das crianças, eu ajudo no lanche, mas a gente chega, a gente já deixa tudo pronto. Aí a gente fica lá assistindo o resto do treino. E tem as mães, os pais que ficam ali. O que que Deus espera de você nesse processo? E isso serve para qualquer lugar que a gente for. Então a gente precisa estar muito atenta nisso, porque essa questão ela é individual e ela é como família. Como que a minha família vai fazer diferença nesse processo de vida? Porque quando eu faço isso desde o comecinho, os meus filhos são novinhos ainda, eles vão crescer com isso. E lembre-se que, de novo, isso é uma parte que se constrói a autoridade moral. E isso está construindo algo profundo na vida dos nossos filhos. Então é algo que a gente precisa considerar, olhar para esse gráfico, escreva. Você pode imprimir isso daqui, porque você vai ter acesso a esse material. Fala, qual é o meu contexto? Eu estou nesse contexto, que eu estou na empresa, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deus, me faça um agente do Senhor. Me faça um agente no Senhor, porque eu sei que isso daqui vai mudando o meu ambiente, vai mudando quem está ao meu redor e vai principalmente mudando a nossa casa, porque nós somos feitos e chamados a servir.
E quando a gente serve, tem uma coisa sobrenatural que acontece na nossa vida. A gente realmente traz uma saúde e a gente vive dentro desse propósito, né? Que nós somos, para o qual nós somos criados. Pode passar, Jaque, por favor? Como desenvolver a autoridade moral? É, Enquanto seu marido cresce em autoridade moral, é vital que você também cresça. Você deve mergulhar na palavra, porque nela tem tanto poder. A autoridade moral, nós vamos passar aqui de novo. Eu vou pedir para você voltar nesse material durante a semana e lendo os textos, porque realmente a gente não consegue fazer tudo isso juntas, mas é, para a gente submeter a autoridade moral à palavra de Deus. Segunda Timóteo fala sobre a escritura, né? Fala toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação, para a repreensão. Ela serve para todas essas coisas, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Ou seja, a palavra tem um poder e nos ajuda a desenvolver essa autoridade moral, porque não tem a ver com os meus achômetros, com as minhas opiniões, tem a ver com a palavra de Deus. Permitir que o Espírito de Deus assuma o controle. Nós precisamos nos lembrar que o Espírito Santo é aquele que nos capacita a viver a vida para a qual nós somos chamados para viver, e que Deus sabia que nós somos limitados, nós somos pecadores e nós precisamos de um auxílio, e o Espírito Santo ele faz isso. E é muito sério, e um texto que eu me lembro do Espírito Santo, do fruto do Espírito, é amor, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas características, esses frutos, eles estão à minha disposição quando eu estou cheia do Espírito. Então, domínio próprio, eu não vou ter ataque de ira, ataque de ansiedade. Tem tantas coisas que hoje estão totalmente fora e que, infelizmente, as pessoas, os cristãos, eles estão se assemelhando às pessoas que não têm Jesus ainda nos seus desesperos, nos seus desajustes. E isso é falta de nós olharmos para a palavra. Leia Isaías 55, leia Salmo 19. Quando a gente começa a olhar quem Deus é, ele é rocha forte, ele é tudo que a gente precisa e ele está à nossa disposição. E não é para a gente usufruir, mas ele fala, nós podemos usar e viver uma vida totalmente diferente, mesmo diante das mesmas adversidades. Como eu falei na aula passada, está todo mundo sujeito a um Covid. Está todo mundo sujeito a uma nevasca, a uma enchente, a um tsunami, a um câncer, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas nós podemos encontrar em Deus um equilíbrio e aquela paz que excede todo entendimento, porque nós buscamos na pessoa certa, no lugar correto. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ter um relacionamento diferente. Eu gostei muito de uma frase que fala assim: leia esse livro como se sua vida dependesse dele, porque depende. Porque é exatamente isso. A gente precisa ter um relacionamento e um conhecimento da palavra. Você fala assim, não, tem muita coisa que eu não entendo, não se preocupe, vá ler. Deixa que Deus, o Espírito Santo, fale ao seu coração, revele a você aquela mensagem que ele tem para te dar, para purificar e obedecer a consciência. Salmo 139 fala sobre pedir para Deus sondar o nosso coração. De novo, por favor, vá ler, porque é um texto extenso. Leia do 1 até o 24, que vai fazer mais sentido ainda para você. Fala, Deus,
vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho direito, me purifica. Falar não às atividades imorais, está falando lá em Efésios. Então, nós sabemos que tem muitas coisas que a gente olha e fala, não, isso daí não pode, isso é errado, isso é pecado, isso é ruim, dá para ver claramente que é uma coisa ruim, e então a gente às vezes tem até facilidade para falar não para essas coisas, desde que não sejam vícios, porque quando são vícios, é, a gente precisa tratar de outra forma, porque isso tem a ver com coisas que nós somos presas e são pecados que a gente trata como pets. A gente trata muito bem deles. A gente alimenta, a gente brinca com eles, achando que é a gente que domina, mas na verdade quem está preso somos nós, né? Submeter à prestação de contas. Como eu falei no comecinho lá no bate-papo com todo mundo, a gente vai falar sobre a mesa de suporte. E na mesa de suporte fala muito sobre essa questão da prestação de contas. E vocês vão ouvir melhor, ter pessoas que fazem parte de um grupo íntimo, mas um grupo que você realmente considera como não só liderança, não é isso, mas pessoas que você fala, não, eu sei que essas pessoas eu posso contar com elas, que elas vão sempre me levar de volta para um conselho bíblico, para um direcionamento que tem a ver com Deus. E a gente vai entrar um pouquinho mais na quinta-feira que vem nessa questão da mesa de suporte. Então, de novo, antes da gente passar para o próximo ponto, vamos olhar durante a semana para esses pontos, para esses textos. Faça anotação, escreva. Peça para Deus falar com você, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida, na sua rotina, na sua casa, nos seus sonhos, mas Deus sabe. Então, permita que a palavra de Deus fale e encontre o seu coração aflito, o seu coração amedrontado, inseguro, porque Ele é suficiente para resolver todas essas coisas. Mas a gente precisa ir. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala isso, eu sou um manancial, eu mato a sede de quem tiver com sede, eu mato a fome de quem tiver com fome. E tá tudo, gente, tá tudo aqui. Então, cuidado com, olha, eu vou muitas, assim, ó, eu recebi uma palavra, eu recebi uma palavra, eu recebi uma palavra, eu acredito nisso. Pessoas já vieram falar para mim que, ó, eu tenho uma palavra de Deus para você. E era a palavra de Deus mesmo. Então, eu não estou questionando a veracidade disso, mas a palavra já foi dada. Então não fique esperando alguém vir te dar a palavra, porque a palavra já foi te dada. Agora a gente precisa parar e gastar tempo com ela, porque você vai ter a sua sede saciada, sua fome saciada, e você vai encontrar o conhecimento num Deus que é tremendo. Pode passar, Jaque, por favor? O pai tem a responsabilidade final da disciplina. Nós, como mães, passamos mais tempo com os filhos e por isso as crianças estão mais expostas à nossa disciplina. A disciplina é uma questão delicada, totalmente bíblica, porque a Bíblia fala muito sobre a disciplina, porque Deus ele sabia que isso ia ser uma questão, então ele já deixou escrito, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Leia Provérbios e que você vai entender a disciplina de Deus. Mas então nós precisamos entender esse processo e não ser uma coisa assim, eu não concordo com nada disso, mas meu marido está falando, meu marido, ele que tem a disciplina final, então você deixa a responsabilidade para ele, não é essa a ideia. O Fernandão e eu conversamos sobre disciplina, sobre como ia ser o processo com os nossos filhos,
hoje a gente faria algumas coisas diferentes que nós fomos aprendendo com o tempo, mas nós não mudaríamos a base daquilo que nós seguimos, que foi Provérbios. E foi aquilo que eu vivi, porque eu cresci com os meus pais me disciplinando de acordo com a Bíblia. Eu não tenho nenhum trauma, eu não tenho nenhum pavor, tanto que eu falei, eu sei que isso é algo que eu entro com o natural, que é a minha obediência, e Deus ele vem com o sobrenatural e ele chega no coração da criança. Acredite, você ou não, essa é a maior verdade, né? O pai tem a responsabilidade final, porque muitas vezes a criança também vai jogar uma com a outra, né? O pai com a mãe, a gente já falou um pouquinho sobre isso, é, mas nós sabemos que a responsabilidade final é do pai, porque é para ele que Deus vai pedir contas, e nós precisamos entender isso. E nesse momento, não é falar assim, ufa, estamos livre dessa responsa. Eu vi 7 minutos. Eu vou descansar porque ele tem a responsabilidade final, então eu tô boa, eu tô de boa, mesmo que seja eu que passo mais tempo, então eu vou descansar nisso. Não, a gente precisa olhar para toda a palavra e lembrar que nós somos auxiliadoras idôneas e que lembrar o pai de uma coisa, lembrar o pai da outra, e lembrar, gente, não é ser aquela coisa falante no ouvido que ele fala, meu, eu abri a porta da minha casa, ela começa a cobrar, começa a falar, porque foi isso, porque foi aquilo, porque foi aquilo outro, tal, não sei o quê. Esse não é o tipo de parceria que funciona. Se você for inverter o lugar e ficar no lugar e ouvir uma pessoa que cobra assim, seja na sua empresa, seja talvez tenha no seu trabalho tido essa experiência, não é a maneira que vai te animar a fazer o que é certo. Então, preste atenção nisso, feche uma parceria com o seu marido, como que vai ser, como nós vamos fazer. Trabalhe em time, muita diferença. Pode passar o próximo, Jaque, por favor? Algumas regras básicas. Compreenda o mundo do seu filho. Muitas vezes a gente olha e a gente se esquece que, no meu caso, eu tenho 47 anos e que eu vivo assim, eu já fiz isso, já fiz aquilo, ou seja, eu já construí, tenho uma bagagem de vida que a minha filha de 19 anos, 20 agora, que ela não tem. Ela tá em outra geração, ela tá em outro momento, então eu preciso olhar a situação e, e ter uma posição, vamos dizer, de humildade, embora eu não possa negociar nenhum valor. E é por isso que é tão importante a gente ter os nossos valores pessoais, como família, isso faz muita diferença. Compreendendo os diferentes temperamentos, essas são regras básicas. O meu filho era muito sentimental quando ele era pequeno, ele assistiu Bambi, sabe Bambi, né? Aquele filme. E quando a mãe desse Bambi morreu, ele ficou 2 horas chorando, porque as pessoas precisam de uma mãe. Todo mundo precisa de uma mãe. E ele chorou, e aí eu chamei minha mãe, falei, mãe, socorre, que já faz 1 hora que ele tá chorando, ele não para. Aí eu volto o filme e falo, não, ela tá viva, olha ela aqui. Mas não tinha jeito, ele ficou mexidíssimo. A mesma coisa aconteceu com a Vitória um pouquinho depois. Eu passei o filme para ela, porque eles tinham uma diferença, ela não era muito de televisão. Aí passou o momento que a mãe do Bambi morreu. Aí eu falei, e aí, Vi? Como é que foi? Foi. Mãe, ela morreu, né? As pessoas morrem, né? É um outro jeito de olhar a vida, de temperamento. Então, preste atenção, porque isso muda de um para o outro, embora o princípio não mude. Mantenha-se emocionalmente conectado com o seu filho. Só fale não quando for realmente necessário. Muitas vezes a gente fala não porque vai dar um trabalho pra gente. E aí a gente fica, não, não, porque não, porque não, porque não, em momentos que não é necessário falar não. Então preste atenção
nos nãos, para que você não sobrecarregue essa questão com coisas que vão ser só mais convenientes para a gente. Faça a disciplina com o seu filho, não contra o seu filho. Pode passar o próximo, Jaque, por favor. Nunca discipline por um ataque de raiva. A disciplina, ela é momento a momento. E esse é um assunto extenso, não dá para a gente entrar aqui, mas ela leva o dia inteiro quando a gente gasta o tempo com os nossos filhos. Mas não faça nada com raiva. Mesmo que você tenha um minutinho ali para você se acalmar e para você conversar e usar daquilo que você acredita com seu filho da maneira correta. Discipline as desobediências, ações imorais ou emergenciais aí. Sempre dê avisos antes. Fala, olha, eu não quero que você faça isso. E se a criança fizer isso, discipline o seu filho. Porque uma coisa que eu quero falar aqui é muito sério com relação à disciplina. A disciplina não é autoritarismo. Não é você falar para o seu filho, você vai ver, porque talvez você tenha crescido desse jeito. Mas não é, você vai ver quem manda aqui. Não é isso. Você realmente quer que o seu filho aprenda a obedecer na primeira vez. Eu falo, não faça isso. E o seu filho não vai fazer. Se ele fizer, discipline na primeira vez. Não fica, ó, 1, 2. Sabe por quê? Porque daqui a pouco, e passa muito rápido, o seu filho vai estar só ele e Deus. E você treinou o seu filho. A disciplina é um treinamento para que ele seja muito sensível à voz da obediência. E quando Deus falar, faça isso, ele vai fazer na primeira vez. E você vai facilitar, treinar o seu filho de uma forma que ele vai ter uma caminhada muito mais fácil na vida. A falta de disciplina está fazendo a gente ter essas experiências que a gente tem visto nas escolas e tudo mais. Nós estamos quase acabando. Seja super paciente no final da tarde, porque está todo mundo já cansado. Sempre converse depois da disciplina. Eu sempre disciplinei os meus filhos no quarto, só eu e eles, conversava, disciplinava, orava e nós saíamos dali numa sensação de comunhão muito maior. A paz vem sobre a nossa casa. Então esses são pontos importantes. Pode pôr o próximo, vamos ver. Acho que eu tenho. Isso daí vocês vão ler depois, porque vocês podem ter acesso a esse material. A minha oração é que Deus fale para que você viva autoridade moral. Um beijo para vocês, que nós vamos ser mandados embora daqui já, né? A gente já volta automático? Eu acredito que ele vai transferir a gente aí para outra sala. Tá. Considere isso, minhas amigas, a autoridade moral, isso traz firmeza para nossa casa. São 58 segundos aí. Então, essa semana, gaste tempo estudando sobre a autoridade moral. E você pode fuçar com mais tempo sobre esses pontos que vão dar tanta firmeza para nós, como mulheres, como esposas, como mães, na nossa casa como um casal e na nossa casa como família. Isso traz segurança para os filhos, isso traz segurança, a autoridade moral traz algo que é parte dos fundamentos para um bom andamento. Então, eu espero que tenha sido de bênção para você, útil para você e que realmente você tenha uma experiência no seu contexto de vida.